Boa noite. Hoje é terça-feira e como é terça-feira é meu dia de Conexão ND aqui na Record News. E hoje eu estou recebendo duas convidadas muito especiais, Solange Borgenson. Borgesan. Treinei e errei, mas agora a gente já viu que deu para acertar. Ela é coordenadora da CIF Mulher e também está conosco a Amélia Pinheiro, que é empresária e tem uma história muito bonita para nos contar. E por que isso? Porque no dia 19 agora, 19 de novembro, que também é o dia da bandeira, o dia da nossa linda bandeira verde e amarela, é o dia do empreendedorismo feminino. É dia internacional do empreendedorismo feminino. Então, por isso que elas vieram até aqui para conversar conosco e contar um pouco das suas experiências. E, começando, Solange, eu gostaria até de saber o seguinte: o empreendedorismo feminino é uma vocação, é um sonho ou é uma necessidade da mulher? Boa noite a todos, uma alegria estar aqui. Na verdade, eu penso que é tudo isso reunido. Não muitas empreendem por necessidade, muitos por vocação e muitos por sonho. Mas a gente precisa saber que, na realidade, só o sonho e só a vocação, dificilmente o negócio vai prosperar. É preciso, sim, a pessoa se preparar muito. Porque muitas vezes a pessoa vai empreender, por exemplo, eu posso ser uma grande chefe cozinheira. Quando eu for empreender, muitas vezes, o que eu menos vou fazer é cozinhar. Eu vou cuidar de rotinas de banco, de funcionários, com o contador, questões administrativas. Daí não rompe com o seu sonho? Não, não rompe com o seu sonho, porque na verdade... O sonho de chefe de cozinha acaba virando uma necessidade de contabilidade. Muitas vezes sim, mas aí qual é a solução? Tem várias. Quem prefere, por exemplo, ficar na operação, por exemplo, chefe de cozinha cozinhando, tem que se cercar de pessoas que então vão fazer o seu trabalho, porque não dá para deixar de fazer. Agora, por exemplo, é muito comum no dia a dia, eu sou também contadora, tenho uma empresa de contabilidade, é muito comum eu perceber no dia a dia que a pessoa tinha a ilusão de que abrindo o seu negócio, ela ia poder fazer a mão na massa no dia a dia. Não é bem assim, e o empresário ele tem que saber, a empresária nesse caso, ela tem que entender pelo menos um pouquinho de cada coisa. Tem muitos desafios, então. Muitos desafios, especialmente, que é o que nós estamos falando aqui, as mulheres. Agora, Amélia, muitos desafios. Qual era o seu sonho? Independência financeira, com toda certeza. Acho que desde que nasci. Eu lembro de criança pensar, quando que eu vou crescer? Crescer eu não cresci muito, né? Virei adulta. Mas quando eu vou virar adulta para ter o meu negócio, para ter minha independência financeira? Eu achei que o meu sonho era ser jornalista, por exemplo. Mas eu vi aquele caminho... Aí eu tenho dificuldade com a independência financeira, mas tudo bem, isso é outro assunto. É que eu via esse caminho como um caminho para essa independência, né? E no final das contas eu acabei sendo cabeleireira por uma opção que o meu pai colocou como... Não tinha opção, essa era a opção que eu tinha. Mas tinha influência familiar? Sim, ele era cabeleireiro. E aí eu aprendi... Então já vinha dentro de casa. Já vinha dentro de casa. Aí eu aprendi a profissão e entendi, epa, para aí. É uma boa profissão para a minha independência financeira, vou fazer do melhor jeito possível, vou aprender o máximo que eu puder, vou me dedicar o máximo que eu puder, porque se isso não for para a minha vida toda, eu vou criar uma independência financeira para mudar de área. Né? E no final das contas eu não mudei de área, eu mudei, mas não mudei, eu continuo atuando na área da beleza, né? Fornecendo produtos para salões de beleza. Eu queria até pegar o gancho que a Solange falou sobre o desafio que, de repente, o teu foco foi ser cabeleireira e, de repente, também te viu com outras necessidades e outras obrigações. Mas me chamou a atenção outro detalhe, isso eu vou resgatar depois. Um dos tripés do empreendedorismo feminino é a independência financeira, para não depender do homem. Sim. É por aí também? Com certeza é por aí. Porque, na verdade... Eu li isso e me chamou muito a atenção. Eu cheguei e disse, não, as mulheres também, elas estão buscando isso até para chegar, não, eu não quero ficar dependendo de mesada, de pedir alguma coisa ou de até, de repente, ficar
num problema porque não tem recursos. Eu acredito que independência financeira, acho que a Amélia vai concordar comigo, mudam vidas. Sim. Não só de homens, quanto de mulheres. Sim. E o empreendedorismo, ele não é o único caminho, mas sem dúvida nenhuma é um grande caminho para as pessoas e para as mulheres atingirem, sim, a independência financeira. E cada vez mais pessoas prósperas, independentes financeiramente, até independente do sexo, se homem ou mulher, a sociedade toda ganha como um todo. Então, assim, empreender é, sim, sem dúvida nenhuma, um dos caminhos, e também não tenho dúvida nenhuma que para as mulheres é uma das principais motivos que as levam a empreender. Qual é que foi o seu maior obstáculo nessa caminhada? Eu acho que quando eu comecei a gerenciar uma equipe comercial com muitos homens, teve essa questão de credibilidade. Então, em alguns momentos tem. E assim, ó, eu sou gaúcha, que é uma cultura forte do machismo. Então, para mim era tudo meio que natural. Não é tanto. Eu sou gaúcho também, não é tanto. Bom, então, quem sabe no meu ambiente familiar, né? Não, estou brincando. A questão voltando um pouquinho à questão da independência financeira, eu acredito que, independente de depender do homem ou da mulher, eu não consigo imaginar a minha vida nas mãos de alguém. Esse é o ponto. O ponto é, não importa se vai ser mãe, pai, marido, filho, eu tenho obrigação comigo. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelo meu sustento. Eu sou capaz... Foi uma educação que vem desde casa, então? Eu acredito que sim. Então, assim, eu não consigo imaginar, não é nem a questão de dar trabalho ou não dar trabalho. Cada um é responsável pela sua vida. E é algo que eu falo, inclusive, para as minhas filhas, né? Cada um é responsável pela sua vida. Existe um momento de você investir nos filhos e um momento que eles têm que cuidar deles. Né, porque eles precisam também dessa independência. Então, vai por aí. E no caso do desafio, eu acho que foi sim coordenar uma equipe com muitos homens, muito mais homens do que mulheres. Aí eu tive que mostrar o valor do trabalho, no sentido de quase que provar, não, eu tenho capacidade para estar aqui, eu não estou aqui nesse cargo, nessa função de diretora comercial, porque a empresa é minha, e sim pela experiência vivida. Então, a gente teve que bater recorde de vendas, ganhar prêmio de performance, e aí a equipe começa a acreditar. Que interessante isso. Agora, é muito novo o empreendedorismo feminino, né? Ele vem da década de 90, ou década de 80. Eu gosto muito de pensar que a realidade que a minha mãe e a minha avó viveram não é mais a minha realidade e não será das minhas filhas. A gente percebe, sim, especialmente até no sul do Brasil, que o empreendedorismo feminino cresceu muito. As mulheres estão empreendendo cada vez mais. E se a gente for reparar no nosso dia a dia, a gente percebe isso. E a gente precisa entender o quanto isso traz de coisas boas, né? Porque um ambiente comercial mais diverso, né? Porque a gente não quer nem exclusivamente homens e nem exclusivamente mulheres. Um ambiente com os dois diverso traz outras ideias, né? Outros pontos de vista, e mulher sim, tem um jeito único de empreender, mas é uma novidade e cada vez mais eu percebo que a nova geração, eles querem liberdade financeira, liberdade territorial para trabalhar, e aí cada vez mais o empreendedorismo vai se colocando caminho para eles conseguirem esses objetivos de vida, né? Eu lembro também, dentro de uma pesquisa que eu fiz, que é colocado como a primeira empreendedora no mundo foi a da Champagne Vive Clicquot. Sim. Foi a Clicquot que, quando o marido morreu, ela assumiu isso lá no século XIX. Mas ainda era novidade, ainda era notícia, né? Então, hoje a gente percebe que cada vez mais mulheres estão empreendendo, porque empreender, na verdade, é uma atitude. A pessoa pode empreender como CLT numa empresa. Ela pode ser empreendedora. Eu tenho funcionárias que são empreendedoras. Então, eu não preciso ter um CNPJ. É uma atitude empreendedora, de eu estar à frente, né, de um negócio e empreender. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente percebe que cargos de liderança e mulheres na chefia têm desafios que os homens não têm. A ponto de tu numerar, né? Olha, a primeira, a gente vê mais agora. A gente tem um núcleo da CIF Mulher para que um dia não tenha mais a necessidade de ter núcleos de mulheres.
que já seja tão comum mulheres empreenderem em grandes empresas ou em pequenas empresas, que não tenha mais esse espanto ou essa necessidade. Não tem mais essa divisão, apesar de que nós vivemos numa sociedade machista, como você mesmo lembrou. Mas não tem mais esse divisor, é uma coisa só. Então, agora eu vou fazer uma provocação com duas deputadas que foram recordistas de voto aqui em Santa Catarina, a Carol de Tone, que é para a Câmara Federal, e a menina Campanholo, a Ana Campanholo, aqui para a Assembleia. As duas estiveram aqui, eu conversei com elas, e elas têm uma bandeira bem interessante. Eu sou feminina, eu não sou feminista. Exatamente. Eu quero te ouvir. Eu faço parte do mesmo time, acredito, né? Teria que escutá-las para entender um pouquinho mais, mas eu acredito nisso, acredito esse progresso que está acontecendo, e para mim não tem muito essa coisa do machismo ou feminismo. Eu acho que a gente vai ocupando o nosso espaço, tendo nossos desafios muito maiores, porque ainda fica muito mais para a mulher a questão da casa, a questão dos filhos. A gente acabou introduzindo muito mais coisas na nossa vida. Não existe aquilo assim ainda, muito. É como se o homem ajudasse a mulher, não fizesse parte daquilo. Isso existe muito, só que a mulher tem tudo isso e colocou a vida profissional num destaque muito maior. O que eu entendo hoje? Eu entendo que eu não preciso ser perfeita em mais nada. E daí foi a libertação para mim. Tirei umas algemas. Disse assim, só um pouquinho. Até aqui eu queria ser a perfeitinha. Até por uma questão, acho que de autoestima, maturidade e tudo mais. Chegou aqui, não, parei. Se eu sou mãe, se eu tenho casa, se eu tenho as empresas, 50 pessoas que trabalham comigo, eu ainda quero ir na academia, quero me alimentar bem, quero estudar, quero dormir, alguma coisa não vai ser tão boa. E tá tudo certo que não seja. Eu já não deixo me cobrarem que eu seja perfeita. Mas a dupla jornada, a mulher tem a dupla jornada, né? Tripla. Quádruplas vezes. Então me explica. Mais ou menos assim, quando entra numa pandemia, por exemplo, que tu tens filhos pequenos, você tem que estudar com os filhos em casa, mas você trabalha como? Eram 5, 6 horas estudando com os filhos, mas você tendo que entregar resultado para a tua empresa ainda. Porque as pessoas fazem como? Você tem que dar conta, de algum jeito? Vai ficar tudo perfeito? Não. Vai ficar, Solange? Não. Não vai. E nem precisa. E nem precisa. E quem vai fazer por você? Sim. Como é que tu vai deixar teu filho sem estudar? E a escola precisando do conteúdo do teu filho, a empresa precisando de ti. Tem momentos que é muito desafiador. Muito desafiador. Mas a tua fala de que não precisa, de fato, ser perfeita, e quando a gente traz à tona isso, né? Que a gente não precisa dar conta de tudo, porque a gente realmente não dá conta de tudo. E quando a gente fala dos movimentos femininos, tem toda uma história, né? Que o feminismo chegou rasgando sutiãs e abrindo caminhos. Eu acho que foi um movimento necessário um tempo atrás. Naquele momento. Naquele momento. Mas nós somos a geração, eu acredito que nós somos a geração de mulheres, 2 aspectos. Se a gente continuar com esse mesmo discurso de feminismo, né? A gente vai perceber que é o machismo ao contrário. A gente vai continuar lutando. Então a gente sempre reclamou do machismo, e se a gente continuar dessa forma, vai fazendo o feminismo. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês duas, exatamente dentro dessa linha. A gente ouve muito isso, a mulher ganha menos que o homem. A mulher, de repente, a mulher deveria ganhar igual ao homem ou até mais que o homem. Até as parlamentares disseram e frisaram de novo. Isso não tem nada a ver com mulher e homem, tem a ver com competência, com capacidade, ou tem a ver? Olha, na minha opinião, assim, a gente tem que deixar de tratar as qualidades das mulheres como defeitos. Homens funcionam de uma forma, mulher funciona de outra. A mulher, ela engravida, sim, ela amamenta, ela gesta. Então percebe que não dá para concorrer com um homem que não tem essa briga hormonal, toda essa condição, né? É da mulher esse papel. Então, em uma empresa, a mesma mulher que saiu para amamentar, ela vira uma leoa quando ela volta com o filho. Então, assim, não é um defeito. Vamos olhar pelo jeito certo, que pode ser
uma qualidade. Agora, quando a gente traz esse assunto à tona, a gente tem que entender que a gente tem que voltar a discutir os papéis dentro das empresas, sim, porque é fato, é pesquisa, é número. Mulheres ganham menos. Mulheres muitas vezes estão nos cargos mais básicos, não Mas isso não de diretoria. É uma discussão feminista. Não é feminista. Nós não queremos e não somos melhores, superiores. A gente quer ser diferente, eu quero continuar. Ganham menos? É histórico, cultural, né? É cultural. Agora, imagine o seguinte, a mulher tem toda a questão da gestação e tudo mais, e ela sai 6 meses de licença. Aí o que a empresa... Né? mas vamos imaginar, vamos imaginar, eu estou falando hipoteticamente, que ela saia 6 meses de licença, né? E ela tem esse período para amamentar. Vamos imaginar que num cenário futuro, depois que a mulher saísse esses 6 meses e voltasse para o mercado do trabalho, o marido ou o pai da criança tivesse que sair os próximos 6. Porque daí a criança não precisa mais da amamentação, ela só precisa do pai cuidando. De cuidado e de atenção. De cuidado e de atenção. Então eu cuidei por 6 meses, volto para o ambiente de trabalho, logo o pai da minha filha, o companheiro, meu marido, sai 6 meses e vai atender a criança. Ela está revolucionando Como tudo. Seria isso para o homem? Ele manteria o mesmo salário? Isso é uma pergunta, eu não estou afirmando que sim ou não. Mas por que não funciona desse jeito? A criança, eu acredito, os 6 primeiros meses precisa da mãe. Pensando nesse jeito. Eu preciso da mãe, preciso da mãe para amamentar, esse é o processo. Mas também precisa do pai. Mas o pai está no mercado de trabalho. Mas a mãe também está no mercado de trabalho. Pois é. Então hoje há um ponto de equilíbrio também que acaba tendo que fazer uma reformulação, rompendo até de tradições culturais. E a grande questão, eu acho que vem daí. Se a gente for lembrar, as mulheres eram professoras, elas ajudavam na renda da família. Então, essa realidade das mulheres, porque numa vida conjugal de casamento, eu penso que pode haver uma dança. Muitas vezes o homem ganha melhor, depois a mulher ganha melhor. A mulher, então, enquanto ela tem filho, ela trabalha um pouco menos, Mas não tem um pouco problema mais. Quando a mulher empreendedora ganha mais do que o homem dentro de casa? Não deveria. Mas não tem. Não Depende. Tem, ótimo, bom saber. Eu penso assim, é óbvio que tem. Não queremos mais. Porque, olha só, à medida em que a vida não é medida, um relacionamento ele não é só valores, né? Tem toda uma questão, de família envolvida. Então, assim, à medida que eu vou cada vez mais galgando outros espaços, a gente vai construindo como casal junto. Sim. Então não pode ser uma briga. Agora, a cultura vem da onde? Porque as mulheres ajudavam. Então, claro, para esse homem que foi criado lá atrás, de repente para o meu pai, é um desafio. Ele mesmo fala hoje, não, peraí. Né? Eu acho ótimo o movimento das mulheres, mas lá em casa quem manda sou eu. A gente é a geração que está mudando isso. Aí tu percebe quando tu cria, quando tu é inovador, a gente meio que abre as coisas a facão, né? As minhas filhas já vão ter isso construído. Mas eu sou filha de mamãe, eu sou do interior, minha mãe era agricultora, eu vim morar para cá com 14 anos. Pioneirismo, né? Eu vim morar com 14 anos sozinha. Então, assim, eu fiz o que a minha mãe não fez e as minhas filhas não vão precisar passar pelo que eu passei. Olha, a gente vai fazer um breve intervalo, nós acabamos, foi rapidíssimo esse bloco, nós acabamos esse bloco e eu quero, logo que a gente voltar, eu gostaria de ouvir muito de vocês, independente de homem e de mulher. É muito difícil abrir um negócio no Brasil? A gente já volta, obrigado por nos acompanhar até aqui. E é rapidinho. Esse é a Conexão ND aqui na Record News. Hoje eu estou recebendo a Solange e a Amélia. Nós estamos falando sobre empreendedorismo feminino, que agora, dia 19 de novembro, é o Dia Internacional da Empreendedora. Daí eu fiz uma provocação para vocês no bloco anterior, se é muito difícil, claro que independente de homem e de mulher, mas eu quero focar na mulher, porque esse é o assunto de hoje.
De repente, para a mulher é mais difícil, eu começo com a Amélia, é mais difícil abrir um negócio? Não, em termos legais, não acredito. Não tem diferença? Seja. Não, acredito que não. Eu abri minha primeira empresa com 20 anos e sem dinheiro algum e foi tranquilo, assim, tranquilo. Né? Foi trabalhoso, foi dedicação. Sim. Eu acho que abrir um negócio é você entender que você está começando um filho ali. Né? Você gerir um filho, você vai ter que cuidar dele 24 horas por dia, se dedicar. E eu acho que não tem como dar erro quando a gente se dedica e estuda o teu mercado. Você vai estudar o teu negócio, do teu jeito, empiricamente. O meu primeiro negócio eu não tinha faculdade, eu não tinha cursos superiores ou técnicos, né? Eu fui prestar atenção no, epa, como é que funciona? Como é que eu divido essa conta? Como é que eu faço? Fui procurar me informar para poder dar certo. Mas não vejo que há diferença nesse sentido. E a CIF Mulher, ela ajuda nesse sentido, não? Sim. Na verdade, nós somos um núcleo multissetorial, então temos mulheres de várias expertises, né? Então, porque uma mulher, no Brasil, eu acho complicado abrir empresa, tu empreender. São muitas regras, são alvarás. Eu, como contadora, vejo que os tributos, né, a legislação tributária é uma loucura, a legislação trabalhista também. Nós estamos precisando de uma reforma tributária urgente. Não, urgente, para ontem. É um dos sistemas mais loucos e mais caros do mundo todo. Então, indiferente de homem e mulher, empreender no Brasil precisa muita coragem, um pouquinho de ousadia, né? Mas, voltando para as mulheres, qual é o grande desafio das mulheres? Porque a gente tem toda uma cultura, né, de empreender que ela é nova, então a gente não tem tantos cases de sucesso como a gente gostaria para a gente poder modelar, e isso a gente tem dentro de núcleos de mulheres. Dentro de uma associação comercial, por exemplo, como são várias mulheres, a gente tem muita troca, tem network, tem capacitação. Lá dentro a gente aprende a fazer negócios, desde finanças, marketing, nas nossas capacitações. Outra coisa é que a gente faz network, né? Porque mulher, às vezes, fica amiga da outra. E a gente tem que aprender a fazer negócios, gerar negócios, porque a gente... é mais importante do que tu ter quase que tu ter dinheiro no banco. Com toda certeza, porque pessoas compram de pessoas. Networking, né? Isso, porque pessoas sempre compram de pessoas. Então eu percebo que, assim, ser associativista, estar num núcleo de mulheres especialmente, é um grande diferencial competitivo, por todos esses motivos. Tu está dentro de uma associação comercial, onde tu está cercada de empresários. Se a gente né, uma soma das 5 pessoas que a gente mais convive, então é dentro desse ambiente que a gente vai crescer, porque eu não vou precisar errar na minha empresa. Eu vou errar, aprender com o erro dela. Claro, você modela os padrões, você modela os comportamentos das outras empresárias e aprende com elas nesse networking. Exatamente, mas mulheres têm um detalhe. A gente percebe que a mulher, a gente tem uma barreira forte para vencer, que é essa coisa de ela se sentir merecedora. Quer ver? A gente está agora com as inscrições abertas para o Prêmio ACIF Mulheres que Fazem a Diferença, que a gente quer reconhecer e trazer brilho para mulheres que fazem a diferença. Quando o homem, ele vê um prêmio, ele já quer competitivo logo ganhar. A mulher diz, mas imagina, não faço nada. Ou, mas parece que eu vou querer estar aparecendo, né? Daí não... Então, por que a gente não assume o nosso protagonismo? Por que a gente não assume? Então, eu penso que seja cultural. E à medida que a gente tem os núcleos de mulheres, que a gente traz esse assunto à tona, que se fala sobre isso, que a gente fala, que ao contar a tua história, que abriu, como a Amélia está contando para a gente, ela está inspirando outras mulheres a também seguir seus sonhos. A pessoa vai pensar, se a Amélia conseguiu, poxa, eu também consigo. Então, tu percebe a importância de a gente estar num programa como esse, debatendo isso, de um prêmio como isso e desses núcleos de mulheres. Porque lá a gente está se modelando, inspirando uma outra. Em algum momento foi falado que mulheres competem umas outras, né? Gente, é verdade. Mulher compete mais do que o homem? Entre elas, eu acho que sim, né, Amélia? Eu não sei. Mas eu acho que assim, não pode ser. A gente tem que desconstruir esse conceito. É uma inspirando a outra, é uma ajudando a outra. É a força do coletivo. Pois daí eu fico me perguntando o seguinte, de repente com tantos obstáculos que são naturais, as pessoas acabam se acomodando ao invés de empreender, ser empregado?
Então, coisas que aconteceram como o MEI, por exemplo, eu achei que foi bem importante, por mais que seja algo, a questão jurídica legal, mas dá a impressão, dá a sensação, não é dá a sensação, é verdadeiro, que você é um empreendedor. Então, assim, por exemplo, as reuniões que eu faço com o meu time, que eu tenho uma boa parte que trabalha como CNPJ e uma boa parte que é o MEI e outro que são do Simples, você tem que trabalhar incentivando isso. Justamente você... de empreendedores. Sim, você ser dono do seu próprio negócio, intraempreender. Intraempreender é quase como a gente estava falando antes, né? Dentro da tua empresa, tu tem as pessoas pensantes como empreendedoras. E ali, de fato, eles postura, são. Né, porque eles são postura empreendedora. E ali não, eles são de fato intraempreendedores. Estão construindo o caminho deles, né? Trabalhando para isso, para esse caminho. E tem que haver um incentivo. Por mais que a empresa passe uma segurança, a segurança maior é um incentivo diário para que as pessoas vão lá e consigam batalhar pelos seus caminhos, pelo seu futuro. E até que ponto o governo ajuda ou o governo mais atrapalha? Governo, eu digo no geral. Uhum. No meu ponto de vista hoje, o governo deveria se meter cada vez menos. A gente ali na associação acredita, né, na livre iniciativa privada. Sim. Ou seja, se tu não atrapalhasse, já estaria ajudando. Exatamente. Então, por exemplo, assim, desburocratização em relação à abertura de empresa. Santa Catarina é referência no Brasil em abertura de empresa em tempo e tudo mais. Mas e os alvarás? Florianópolis também é referência, mas não é uma realidade do país todo. Outra coisa, como a gente acabou de falar, esse imbróglio tributário. Né? Então, à medida que a gente dá autonomia por meio de educação, para que cada vez mais pessoas possam aprender e empreender, porque a gente também não pode fazer a ditadura do empreendedorismo. Não quer dizer que só tem sucesso quem é empreendedor ou só é próspero quem tem empreendedor. Exatamente. Não dá para ir por este caminho, mas aquele que decide, então, colocar o seu patrimônio ali, empreender, gerar emprego e renda, ele tinha que ser, pelo menos, não prejudicado. Exatamente. E isso está tendo muito, né? Ele acaba... Eu lembro que quando eu abri minha primeira empresa em 2000, mas quando eu abri aqui em Santa Catarina em 2005, que eu também não tinha dinheiro para fazer um negócio, eu só tinha um carro que eu vendi para comprar a distribuição da marca e eu precisava de dinheiro para fazer o negócio acontecer, eu fui procurar créditos do governo. E aí todos me diziam assim, você precisa ter um histórico. Eu falava, a hora que eu tiver um histórico eu não vou mais precisar. Não faz sentido algum. Ou você precisa das CNDs? Não, justamente eu estou com dificuldade, eu não tenho as CNDs. Então, percebe que, por exemplo, para crédito, a pessoa precisa ter histórico positivo e CNDs negativas. Justamente é um momento em dificuldade, porque quem está com tudo isso pago em dia, necessariamente pode não estar precisando de crédito tanto quanto aquele que não está. E a mudança de impostos de uma hora para outra, sem ter um diálogo, né? Prejudica muito. Esse ano mesmo, na minha empresa, no meu negócio, teve mudanças radicais nos impostos, e não é nem questão de subir imposto, descer imposto, é questão de mudança mesmo, que o empreendedor enfrenta como se, hoje muda as regras do jogo, a partir da semana que vem muda as regras do jogo. Toda a tua empresa tem que se adaptar às novas regras. E esse é um desafio. A gente não tem aqui no Brasil um planejamento de Estado, a gente tem um planejamento de governo. Isso. Então entra governo, sai governo e as coisas vão mudando e cria uma certa insegurança, inclusive jurídica, né? Sim, exatamente. Não, e hoje, se for no nosso cenário brasileiro, a maioria são pequenas e médias empresas. Então, quem mais gera empregos são as pequenas e médias empresas. Então, seria muito fácil a gente entender que essas deveriam ser cada vez mais incentivadas. A tabela do Simples Nacional, ela está há anos no mesmo limite. Sim. Então, assim, as coisas aumentaram muito, em especial depois da pandemia, com a mesma tabela de limite de faturamento. Está lá para ser votado esse aumento do limite e até agora nada. Então, quer dizer, os pequenos sentem na pele. Não somos grandes empresas, na verdade, que têm um patrimônio para investir e depois, então, reinvestir. Mas no coletivo, lembra que falaste isso? Sim. O coletivo acaba sendo enorme. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Agora, eu até me perdi aqui, eu lhe interrompi e acabei me perdendo. Mas Santa Catarina está localizada em que situação do empreendedorismo feminino?
Da última pesquisa que eu vi do Sebrae, ele é destaque nacional no empreendedorismo feminino. Muito mais aqui mulheres. No nosso estado? Sim, muito mais mulheres empreendem em Santa Catarina. É claro que também nós mais que homens? Não. Cresceu muito. Ah, cresceu as mulheres. Não, ainda não mais que homens, né? O que a gente quer mais ou menos é que seja algo igualitário. Então tem crescido a cada vez mais o empreendedorismo feminino no nosso estado. Eu vi que Rondônia também é um estado de destaque no Brasil com empreendedorismo feminino e me chamou até a atenção, né? Mas eu não me aprofundei no assunto. Eu também não tenho esses dados. Eu sei que o estado é destaque, sim, no cenário nacional. E dentro do cenário... Agora, até que ponto dá para a gente mudar um pouco esse quadro que a gente fez colocações aqui, até colocações dentro de uma circunstância negativa de governo? Há uma expectativa, há uma esperança, olha eu implicando aqui, há uma esperança do que vem pela frente agora? Pois é. Eu nunca perco a esperança, né? Dias melhores hão de vir. E muito, né? Especialmente nós aqui do Sul, a gente sempre fez o nosso trabalho. A gente sempre acordou para trabalhar. Falando dos pequenos e médios empresários, que são a maioria da nossa associação e a maioria também aqui no estado. O governador que venceu aqui foi o autor do Pronamp. Do Pronamp, por exemplo. E em rodada de conversas lá na CIF, ele pensa, quando aumentar o limite nacional do Simples Federal, de ele não colocar sublimite aqui no estado. Porque hoje a gente tem uma seguinte condição. No estado, o limite é 4.800.000. Aqui no estado é 3.600.000. Então, a gente cria aquelas empresas que a gente chama de empresas bonsai, porque a gente vai sempre podando para não crescer, Porque se crescer, fatura mais, vai ter que pagar mais impostos. Então, na verdade, olha só como é se nivelar por baixo. Se eu crescer, eu vou ter que pagar mais impostos e não vale a pena. Então, muitos empresários, às vezes, chegam ali em dezembro, fazem as suas contas de quanto vai pagar do imposto e falam, não, mas se eu passar do limite do Simples, tudo que eu ganhei em dezembro não vale a pena, então vou fechar a empresa. Olha só isso. Isso não tem a ver com empreendedorismo só feminino como masculino, mas todo mundo, né, que está ali fazendo as suas contas, se fizer de forma correta, então a gente está se nivelando por baixo, por questões políticas, tributárias. E como é que a gente explica que as mulheres aqui em Santa Catarina, já especificando o nosso estado, que é maravilhoso, como é que a gente explica que as mulheres aqui elas estão buscando mais o empreendedorismo? Por quê? Eu só vou voltar um pouquinho ali. Eu penso que tempos difíceis fazem pessoas fortes. Também. Né? Então, assim, independente do que se vá viver... Você é um caso à parte, Amélia. Pelo que eu estou vendo até aqui, eu acho que ela é uma exceção, né? Porque ela vende um carro, ela sai correndo atrás para fazer alguma coisa. Abre com R$500. Né? Abre um negócio sem nada. Eu acho que um adulto sem um boleto não é nada na vida. Ai, adoro. Uma das coisas que eu prezo muito, muito, muito é pelos compromissos que eu assumo. Então, a hora que eu assumo um compromisso, eu preciso dar conta. Então, assim, eu preciso dar conta. Isso tem que estar muito focado também quem quer entrar no empreendedorismo. E eu penso assim, independente do governo que entrar, por mais que eu tenha a minha posição política, a minha preferência política, independente do que vai entrar, eu tenho que fazer meu papel, cuidar do meu país, monitorar o que está acontecendo. Eu acho que o Brasil vai ser monitorado de um jeito como nunca antes. Acho que nós abrimos os olhos para o Brasil diferente agora, nesse momento. Pelo menos eu sinto isso comigo, falando por mim. Né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de política. Não vivo da vida política, não tenho nenhuma conexão direta com a política, porque todos temos conexão com a política, né? Todos. E teria um prazer enorme se o jogo não fosse do jeito que é. Eu teria um prazer enorme de participar da política se o jogo não fosse como é. Aí algumas pessoas podem criticar essa fala, dizendo, mas precisa entrar as pessoas lá. Eu não tenho estômago para isso. É porque falam muito, até a cota feminina. Faltam mulheres lá. Mas eu ainda não cheguei no grau de maturidade para ter estômago para isso. Quem sabe um dia. Quem sabe. Mas assim, por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter força e poder para olhar para aquilo que não funciona e de verdade tentar mudar o que não funciona. Não tentar mudar o que não funciona. Desde o emprego.
Às vezes é difícil empregar dependendo do tipo de imposto que tu paga, né? Do simples, se tu está no lucro presumido, quanto mais tu coloca de funcionários ali, mais imposto tu paga. Eu pensei, vou reduzir o número de pessoas trabalhando comigo, Você mesmo corta quando tu cabelo? precisa. Não mais, mas sei fazer muito bem. Daí eu lembrei que a Solange falou agora, porque já começou a falar em lucro presumido e coisa. Cheguei, ela já se afastou ali. Não? É impressionante. Olha, gente, eu estou até chateado aqui, mas eu vou ter que encerrar. Nós já estamos praticamente com o programa terminando. Eu queria agradecer muito a vocês por terem vindo aqui, parabenizá-las até por todas os alertas que vocês deram aqui, pelos estímulos que vocês deram. Eu tenho certeza que mulheres que assistiram, se tinham alguma dúvida, eu acho que dirimiram essa dúvida toda. Muito obrigado, parabéns. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais um Conexão ND. E terça-feira que vem eu estou de volta. Beijo.